Olá, eu sou o Padre José Eduardo, sou sacerdote da Diocese de Osasco, aqui na cidade de São Paulo. Agradeço o convite que me foi feito de participar do primeiro CONEM. E é uma alegria poder estar nesse congresso online de nova evangelização e missões, né? Eu fui convidado para falar um pouco sobre o tema o anúncio, a mensagem pascal e a experiência da fé carismática. E eu queria simplesmente compartilhar com vocês uma experiência real que eu tenho, em que, digamos assim, se tornou para mim muito forte, muito marcante, a partir de uma série de pregações que eu ouvi de um irmão evangélico, um teólogo evangélico aqui do Brasil, justamente sobre o tema que eu vou compartilhar com vocês. E isso mexeu profundamente comigo, porque é algo que eu tenho visto com muita frequência. Como pastor, como pároco, como padre diocesano que sou, com a graça de Deus, eu vejo frequentemente situações um pouco curiosas, né? Então, por exemplo, pessoas que com anos de igreja, com anos de, digamos, suposta vida cristã, suposta conversão, de repente continuam tendo velhos comportamentos, não mudam, né? Então, por exemplo, né, a pessoa era vingativa antes e continua vingativa agora. O que mudou é apenas, digamos assim, o tema da vindicância, o tema da vingança. Então, por exemplo, antes ele queria se vingar porque alguém, digamos, o prejudicou materialmente. Agora ele quer se vingar, mas ele mistura Deus no meio da vingança. Antes não, antes de repente ele fazia uma bruxaria, sei lá o quê. Agora ele diz, vou rezar, Deus que te amaldiçoe. Continua com o mesmo padrão, só que mudou a coisa externa, né? É mais ou menos como fulano que antes ele ia para a balada, né? Agora ele vai para uma espécie de balada cristã, para pular, etc. Ou ele tem uma conversão de moda. Antes ele usava Lacoste, Nicoboco, agora ele usa Canção Nova, Aliança de Misericórdia, enfim. Mas é uma mudança que é exterior. As reações internas continuam iguais. Então antes ele falava mal dos outros porque os outros iam para a igreja. Agora ele fala mal dos outros porque os outros não vão para a igreja. Mas ele continua exatamente intacto como antes. Por que isto acontece? E esse meu amigo dizia uma coisa muito verdadeira. Ele dizia assim: discipulado não transforma ovelha em bode. Aliás, bode em ovelha. Discipulado não transforma bode em ovelha. Discipulado não transforma uma pessoa que tem uma natureza ruim numa pessoa que tem uma natureza boa. Se você ficar pastoreando bode, ele não vai virar uma ovelha. Se você ficar lavando porco, ele vai voltar a se sujar. Ele gosta da sujeira. Diferentemente do gato, você suja o gato se lava, ele se limpa, daqui a pouco ele está limpo de novo. Porque a sujeira não está na natureza dele. Então, nós precisamos
digamos assim, sofrer uma mudança de natureza. E a grande pergunta é, como é que essa mudança de natureza acontece? Que é uma coisa complicada. Talvez até para nós mesmos, talvez você que esteja me ouvindo tenha essa experiência, né? Então você está na igreja há tanto tempo, mas você ainda gosta mesmo é do pecado. É aquilo que você curte. Você reza forçado, você jejua forçado, você vai fazer apostolado forçado, você perdoa forçado, mas aquilo não nasce de você. Né? Como diz Jesus lá no capítulo 25 de São Mateus, quando ele diz, né, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome, me deste de comer, sede, me deste de beber, etc. E aquela gente manifesta uma ignorância escandalosa, diz, quando foi? Quando foi que te vimos? Com fome, com sede, nu, etc. Nosso Senhor diz, não, todas as vezes que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Ou seja, vocês não fizeram isso forçado, isso nasceu do coração de vocês. Saiu espontaneamente de vocês, como o suor sai do corpo. Né? Vocês são árvore boa, então vocês produzem frutos bons. Os condenados são árvores más e por isso produzem frutos maus. Né? Ora, como é que acontece essa mudança? Esse é o problema fundamental. Por quê? Essa mudança acontece mediante a fé. É a fé que nos transforma de dentro para fora. Quem crer e for batizado será salvo, diz Nosso Senhor no final do Evangelho de São Marcos. Quem não crer será condenado. Jesus diz no capítulo 3 de São João, a partir do versículo 16, né? Deus amou de tal modo o mundo, um versículo conhecido, né? Que enviou seu Filho unigênito, etc. Quem nele crer será salvo. Quem não crer já está condenado. E no versículo 36 ele diz, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê, sobre ele está a ira de Deus. Né? Então vocês vejam, isso vem através da fé. Essa mudança vem através da fé. Agora, como é que a fé entra em nós? São Paulo diz, no capítulo 10º da carta aos Romanos, no versículo 10, fide ex audito. A fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. E São Basílio Magno, comentando esse versículo, a partir do qual ele mesmo define a fé, ele diz que este ouvir é escutar o Espírito Santo, é escutar Deus falando conosco, é Deus mesmo falando conosco, não é escutar as pessoas ou escutar a letra, é por baixo da letra escutar o Espírito, é por trás da pessoa escutar o Espírito falando, Deus mesmo falando conosco e nos transformando, ou seja, só Deus pode operar o milagre da regeneração. Só Deus. Nós não. Isso não é obra humana. É muito importante isso daqui porque, vejam, nós frequentemente esquecemos disso daqui. São Paulo diz, vamos abrir aqui 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Eu estou usando a versão da CNBB. Você pode usar a versão que você quiser. Ele diz o seguinte: irmãos, então ele está falando para cristãos, ele não está falando para incrédulos. Né? Quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei e que recebestes. Quero vos lembrar do evangelho que recebestes. O evangelho que eu vos anunciei e que recebestes. Lembrando que a palavra evangelho aqui significa da boa notícia. Aquele anúncio bom, de uma notícia boa que eu fiz para vocês. Quero lembrar aquilo lá. Quero lembrar.
e que estáis firmes. Por ele sois salvos, por ele, pelo evangelho sois salvos, se o estáis guardando, tal como ele vos foi anunciado. Ou seja, São Paulo está falando do evangelho que ele lhes anunciou, mas que eles precisam guardar, eles precisam conservar, eles precisam manter esse evangelho vivo dentro deles. Por quê? É muito frequente que a gente comece a buscar novidades, buscar outras coisas. Então, por exemplo, a pessoa, ela recebeu o primeiro anúncio, né? Quando nós estamos, isso eu queria... Bom, eu já vou falar o que eu ia dizer agora, lendo os versículos seguintes, depois eu volto um pouquinho. Ele diz: de fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi, a saber, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ao terceiro dia foi ressuscitado segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Ou seja, ele está falando aqui do querigma, isso que a gente chama de querigma hoje em dia, né? Querigma, tanto faz. Evangelho aqui é o anúncio do querigma. É isso que ele está dizendo aqui. Eu vos transmiti, o que eu vos anunciei foi isso aqui. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Ora, frequentemente nós esquecemos do querigma, nós esquecemos do primeiro anúncio. Nós esquecemos em dois sentidos. Nós esquecemos para nós mesmos, então nós damos o primeiro anúncio como pressuposto e passamos a viver, digamos assim, de outras coisas subsequentes que sucederiam ao primeiro anúncio, ao querigma. E nós nos esquecemos do primeiro anúncio do ponto de vista de anunciá-lo mesmo. E aí ficamos na igreja, por exemplo, trabalhando com entretenimento religioso, né? Então, sei lá, a gente coloca uma música legal, uma música que todo mundo gosta, umas coisas sentimentaloides um pouco apelativas para comover as pessoas, para gerar uma sensação de fé nas pessoas. Começamos a rezar por problemas, por situações, a fazer atitudes talvez um pouco histéricas, gritando, fazendo apelações para isso ou aquilo. Ou se não, começamos a enviesar por caminhos tipo assim, dons, tudo isso é bom, dons, imagina, eu acho que não é difícil ter uma pessoa que tem estudado mais esse assunto com interesse do que eu. Dons, profecias e sinais, maravilhas, e começamos a lidar com esse mundo carismático, digamos assim, 2.0, né? E alguns começam a enveredar por caminhos outros ainda. Então, libertações, demônios, cura de gerações, maldições, sei que, né? Nós começamos a enveredar por mil e um temas, deixando de lado o querigma, né? Qual que é o resultado disso? O resultado disso são pessoas, até carismáticas, digamos assim, que usam os dons, ou, por exemplo, se envolveram muito com adoração. Isso desde o início do milênio, é uma coisa muito forte, né? As pessoas vão se envolvendo com adoração, com música, agora tem toda uma onda também de teologias e escatologias e cursos e tudo mais. As pessoas começam a se envolver com isso, né? E vão deixando o querigma de lado. Vão deixando o querigma de lado. E deixando o querigma de lado, o que acontece? Elas regridem para a posição anterior. Elas começam a viver, elas começam a andar segundo as obras da carne. Ou seja, elas acham que são elas que se salvam, elas entendem que são, elas começam a, digamos assim, a adquirir um certo maneirismo religioso,
que as faz pensar que tudo depende, né, delas mesmas, das suas próprias iniciativas, das suas obras, etc. Ou vão caindo em ascetismos, ou em misticismos, né? Sei lá, hoje em dia é muito comum isso. A pessoa começa a falar das moradas de Santa Teresa, por exemplo, mas, quer dizer, o fulano mal reza, né? Mal se mortifica, né? Não consegue fazer sei lá, um favor para a mãe dele, que ele está xingando já, mas está lá falando das moradas de Santa Teresa, né? Para não falar do fulano que, né, começa a falar das noites escuras de São João da Cruz, mas que termina aquilo numa noite bem escura dentro do quarto dele vendo pornografia, né? Que é coisa que também existe. Ou seja, as pessoas esquecem o evangelho, esquecem o querigma. E esquecendo o querigma, elas não são transformadas. Eu vou ler de novo os versículos de São Paulo. Irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, que recebestes, e no qual estáis firmes. Por ele sois salvos, se o estáis guardando tal como ele vos foi anunciado, ao menos que tenhais abraçado a fé em vão. De fato, eu vos transmiti, antes de tudo, o que eu mesmo recebi. E aí ele fala das verdades essenciais do querigma. O que acontece conosco? Quando nós não entendemos a essência do cristianismo, e qual que é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é que nós somos salvos por Jesus Cristo. É Ele que nos salva, não somos nós que nos salvamos. Então a estrutura do querigma gira em torno disso, né? Deus nos ama, nos criou por amor, o pecado destrói a obra da criação de Deus. Então, para resolver esse drama, ele se faz homem e morre na cruz para nos salvar e ressuscita para nos justificar e para nos encher com o Espírito Santo. Mas tudo isso graças à sua obra redentora. É o que ele fez que me salva, não é o que eu faço que me salva. É o que ele fez. É o que ele fez no Calvário e em toda a sua vida. É a obediência de Cristo, a obediência ativa e a obediência passiva dele. É isso que me salva. Ou seja, aquilo que ele fez em honra de Deus Pai e aquilo que fizeram com ele e que ele tolerou para a glória de Deus Pai, para a nossa salvação. É isso aí que me salva. O conteúdo da minha religião é Jesus Cristo, não sou eu. É a obra dele. E eu preciso entender que é ele que me dá isso gratuitamente. É ele. Porque senão eu caio numa espécie de deísmo moralista e terapêutico. O que é isso, né? Isso é um deísmo. Quer dizer, eu creio em Deus, mas Deus está distante. Ele tem pouco a ver comigo. Moralista porque ele se concentra sobre uma série de condutas que a gente precisa ter. E terapêutico porque me ajuda a ficar bem. É o que faz você voltar a semana que vem para a igreja. É porque alguém está pregando alguma coisa que você está gostando, que está fazendo bem para você. Isso daí não é o evangelho. Eu vejo hoje em dia, por exemplo, as pessoas muito empolgadas com tudo que tem a ver com psicologismo, né? Coach, com técnicas de melhoramento da imagem, níveis de consciência. Agora tá entrando aí uma onda, né, até de conhecimento próprio, não sei o quê, temperamentos, como se isso tudo fosse explicar tudo. As pessoas não se dão conta de que essas coisas, elas são o homem concentrado sobre si mesmo. Isso é humanismo, no sentido ruim da palavra. É o homem concentrado sobre si mesmo. Veja bem, se nós estamos aqui para anunciar humanismo, não tem razão de ser a igreja existir. E é por isso que as pessoas não mudam, porque nós estamos pregando coisas humanas. Nós não estamos anunciando o evangelho. Nós não estamos anunciando querigma com poder. Quer dizer, o fulano, ele vai continuar
sendo exatamente como ele era. Na melhor das hipóteses, ele vai ser um bode tentando ser ovelha, ele vai ser alguém que não foi regenerado, que não nasceu de novo, né? Em sentido ascético, quer dizer, ele foi batizado, ele recebeu o sacramento do batismo, mas o batismo dele está bloqueado, está paralisado. Por quê? Porque ele ainda não recebeu de verdade o primeiro anúncio. Ele não entregou a vida dele para Jesus. Esses dias uma pessoa me falava, né? Fulano de tal, uma pessoa tal, né? Que é católico, que ele vai à missa, que ele confessa, que ele comunga, etc. Tal, mas ele gosta de todos os finais de semana, né? Lá com cônjuge, né? Usar maconha, né? Usar maconha e tal. Aí vem o pessoal me perguntando o que eu acho disso. Minha especialidade é teologia moral. Moralmente falando, né, se é lícito ou não usar maconha. Eu digo, meu Deus, eu não vou gastar meu latim para tentar ensinar para um cristão que ele não pode ser maconheiro. Você me desculpe. O problema dessa pessoa não é a maconha, propriamente. O problema dessa pessoa é que ela não entregou a vida para Jesus Cristo. Ela não entendeu ainda que Jesus é o seu Salvador. E que, portanto, ele precisa de Jesus. Ele teve que entregar-se inteiramente a Jesus e deixar Jesus definir a conduta dele. Né? Quer dizer, o fulano, ele trata Jesus Cristo como tempero da vida dele. No fundo, ele não entendeu o evangelho ainda, porque ele acha o seguinte: eu sou um cara bom, e todo mundo hoje em dia pensa isso, hein? As pessoas acham que elas são boas, que elas são ótimas, é que Jesus vem para dar uma melhorada. Jesus vem para melhorar. Ele trata Jesus assim, como alguém que vem, é um tempero. Sabe aquele açúcar de confeiteiro que você joga em cima do bolo? Jesus é um açúcar de confeiteiro. Ele vem, né, só para dar uma melhorada, para dar um tempero, arranjar as coisas de um jeito um pouco melhor. Minha gente, a redenção não é isso, não. Redenção não é isto. Jesus não é um tempero. Ele não é apenas o açúcar que eu coloco no café. Jesus é o pão da vida. Ele é tudo. Ele é tudo. Se eu me converti, o evangelho passou por cima de mim e eu não fico intacto. Ele muda o meu modo de ver. A partir daí, eu refaço todos os meus gostos. Me lembro de um rapaz que fez aqui passou por uma conversão, e ele chegou para mim, um rapaz muito aplicado, etc. Chegou para mim e falou assim: padre, eu há tantos anos eu faço academia, mas eu estou preocupado, perguntando para mim se Jesus gosta que eu faça academia. O que ele sente com isso, o que ele gosta. Eu fiquei um pouco admirado, né? Eu falei: isso daqui que o senhorio de Jesus Cristo, é se render a Jesus Cristo. Eu me importo com o que Jesus gosta, eu me importo com o que se encaixa nele. Isso que é conversão. Né? Se essa música ofende a Jesus, ou se ele não aprovaria, eu não vou ouvir. Se Jesus não pode entrar naquele lugar, eu também não posso. Se Jesus não é o que é o critério para essa situação, eu estou fora. Porque ele é o meu Senhor. Eu entreguei a minha vida para ele. Ele me salvou. Ou seja, eu posso ser o melhor homem do mundo. Sem Jesus eu vou para o inferno. É isso que eu preciso entender. As pessoas não entendem isso mais. Elas acham assim que todo mundo vai para o céu, porque todo mundo é bonzinho. Para você ir para o inferno, você tem que ser um Hitler, você tem que ser o próprio demônio para você ir para o inferno. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E poucos entrarão por ele. E larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos entrarão por ele. É isso que a Bíblia diz. É isso que Jesus diz. Ou seja, nós temos um problema sério. Que nós temos uma igreja cheia de gente que não foi convertida.
Você não perde o sono com isso, não? Porque esse é um negócio muito sério, é sério demais. Como é que pode uma pessoa estar 30 anos, talvez é ministro, talvez é diácono, até padre, sei lá, talvez mais do que isso, e não se converteu? E não se converteu. Passa a vida toda pela igreja assim, como um patinho que sai nadando por cima do lago e que sai sequinho do outro lado. Com ideias equivocadas, ele acha que ele é bom demais, que tudo que ele faz merece a salvação, que Jesus tem obrigação de perdoar tudo. Não tem gente que acha isso daí, né? Deus é misericordioso, né? A misericórdia de Deus perdoa tudo, como se Deus tivesse que aturar todas as coisas. As pessoas não entendem que vai vir um dia do juízo, vai acontecer um juízo. O dia do juízo. O dia do juízo é o dia em que vai acabar esse negócio de pecado. Que Deus vai dar uma machadada e vai acabar o pecado do mundo. Por enquanto, Deus ainda tolera, mas vai chegar o dia em que vai acabar isso tudo. E aí? Se eu não estiver em Jesus, se eu não estiver na fé em Jesus, o que supõe uma vida de oração, uma vida de sacramentos, supõe toda a vida cristã, toda a vida católica, se eu não estiver em Jesus, eu vou ser condenado, meu filho. Eu não vou ser salvo. Isso não é uma brincadeira. Ou seja, nós precisamos anunciar o Evangelho, nós precisamos pregar o querigma. Nós precisamos urgentemente disso. Nós não podemos mais perder tempo com uma pregação sentimentaloide, motivacional, humana, carnal. Não dá mais para fazer isso. Vocês estão percebendo? Eu não sei se vocês compreendem isso, mas chega de nós termos uma igreja cheia de gente vazia. Nós temos uma igreja cheia de pessoas que vem através de técnicas de mobilização de pessoas. Você infla, né? É fácil fazer isso. É só começar a fazer palhaçada que as pessoas aparecem. Né? Mas peraí, quem que se converte de verdade? Quem que se entrega a Jesus Cristo de verdade? Né? Eu me lembro de um certo personagem da igreja que o objetivo dele era fazer as pessoas chorarem, né? Então ele dizia que quando ele não conseguia fazer as pessoas chorarem, ele apelava para a mãe morta, né? Pensa para a mãe morta dentro do caixão. E aí as pessoas começavam a chorar e tudo mais. Isso é patético. É a pregação do Evangelho, a pregação do Evangelho. Nós precisamos do Evangelho, meus queridos, porque é o Evangelho que produz poder, né? São Paulo diz aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte, Romanos 1,16: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é poder, a palavra aqui é dynamis, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro para o judeu, mas também para o grego. Ou seja, só quando o Evangelho é pregado, que o poder de Deus se manifesta. No final do Evangelho de São Marcos, capítulo 16, diz o evangelista acerca dos apóstolos, né? Diz ele: Então os discípulos foram anunciar por toda parte, né? Foram pregar por toda parte. O Senhor cooperava, confirmando a palavra pelos sinais que a acompanhavam. Por quê? Porque Deus só respalda a palavra dele quando nós damos essa notícia. Mas reparem, é preciso dar essa notícia do modo correto, do modo doutrinariamente correto, com o poder do Espírito Santo. Ou seja, desmontando tudo aquilo que é humano e colocando no foco a salvação de Jesus Cristo, a obra redentora de Jesus Cristo, aquilo que ele fez para nos salvar. É isso aqui que pode trazer transformação, que pode trazer conversão para o pecador, né?
O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, fala sobre a importância de anunciar o querigma, ele fala sobre isso várias vezes ao longo do seu pontificado. Os papas anteriores também falaram isso, Bento XVI, na exortação Verbum Domini, fala a mesma coisa. Enfim, nós precisamos fazer isso, mas de uma maneira espiritualmente poderosa, forte, né? Com uma pregação que vai até a raiz. Quando nós fazemos isso, e quando nós fazemos isso para nós mesmos, permanecendo pela meditação nessa palavra, nesse anúncio, então nós começamos a perceber a diferença disso para nós, né? Quantas vezes a gente diz: Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas não sou eu que me salvo, é o Senhor que me salva. Jesus, Tu és a minha santidade, Jesus, Tu és a minha virtude, Jesus, Tu és a minha fortaleza. Eu dependo do Senhor tanto quanto no primeiro dia, eu preciso do Senhor. Vem o Senhor ser aquilo que eu não consigo ser, porque é na Tua cruz que está toda a provisão para mim. Quantas vezes nós dizemos isso para Jesus? E nós provamos em nós a força da fé. Porque é isso que é a força da fé. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, e então nós iremos, de fato, né, crescer no conhecimento do Filho de Deus até chegarmos à unidade da fé, essa fé poderosa que opera em nós a transformação necessária para que a nossa vida seja fundida com a vida de Jesus Cristo. Um grande abraço e que Deus os abençoe.